Já liguei. Como é que é? Eu empurrei todinho para trás. Pegar o carregador. Já liguei a câmera, viu? Já tá em aula, tu? Já. Eita. Eu sou um easter egg, nunca mais vou aparecer. Boa noite, Thiago. A danarinha assim, cara, tá feijoada, viu? Doido, feijoada maravilhosa. É feijoada boa mesmo, não tem ingredientes. Negócio só com linguiça calabresa, não. É tudo. Show de bola. Eu nem passei mal. É que Marabá não tem de fogo, mas também de três. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Alguém responde? Vamos dar só 5 minutinhos, tá? Para ver se chega mais alguém. Boa noite, Boa noite, Nádia. querida. Só um Tudo minutinho, bom? tá? Começo já já. Tudo ótimo. Coisa Tudo bem? maravilhosa, né? Graças a Deus. Vamos só. Deu certo você fazer o curso? Ah, deu, tô quase concluindo. Uma coisa boa, maravilha. Concluindo só a resenha crítica, né? O curso já concluí. Ótimo, maravilha. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na prova de vocês para ver se tem alguma coisa que falta eu olhar, tá? Ai, Deus. Peraí, deixa eu ver aqui se eu tô vendo certo. Peraí, só um pouquinho, tá, gente? Por favor. Ai, tava vendo errada. GQ. Salvei, não. Isso aqui eu tinha salvo. Rapidinho aqui. Eu olho depois. E aí, meninos, tudo tranquilo? Alguém chegando hoje?
Bruna Kessia, né? Chegando hoje também. Certíssimo. Bruna, coincidentemente, o nosso programa dessa disciplina, a aula de hoje é bem parecida com a aula de mercado financeiro, que eu entro também em Sistema Financeiro Nacional. É um pouco maior, mas tem uma parte que é aquela que a gente viu ontem. É bom que vai reforçar isso aí, vai estar nas duas provas, tá? Vamos começar. Ó, então, hoje a gente vai falar no ambiente econômico e financeiro das empresas, tá certo? Então, qual o ambiente que essas empresas elas estão inseridas, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho, a aula é um pouquinho extensa hoje, mas bem tranquila. Então, o objetivo da aula é caracterizar o ambiente das empresas, né? Identificar a estrutura de mercado e conhecer as políticas econômicas e saber a importância dessas políticas para o administrador financeiro, beleza? Então, vamos lá. Então, as características do ambiente econômico das empresas, certo? Então, gente, ó, as empresas, elas interagem, né, de forma vendendo, comprando, prestando serviço, pagando impostos, tá certo? De várias maneiras, elas vão interagir com outros agentes econômicos, tá certo? Então, essas relações, né, entre empresas, entre investidores, né, consumidor e tal, então, essas relações entre países e tal, então, elas ocorrem sobre a vigência de algumas normas, né? Normas legais, normas fiscais, né? Então, elas obedecem leis, elas trabalham de acordo com algumas leis, elas têm fiscalização, tá? Normas fitossanitárias, que é quando se trata de agricultura, tá certo? Então, são vários digamos assim, os determinantes que essas empresas têm que seguirem para poder trabalhar nesses ambientes, tá certo? Então, outra coisa também que acontece é o quê? A inserção dessas empresas, né, em acordos comerciais, tá certo? Né, acordos do comércio internacionais, que são o quê? Os blocos econômicos, como, por exemplo, né, NAFTA, Mercosul, União Europeia, que mais? ALCA, né? Então, assim, para que é que elas se inserem nesses blocos econômicos? Para facilitar o comércio entre países, tá certo? Então, para manter políticas comuns com relação a barreiras alfandegárias, né, leis financeiras, padrões e acessos aos mercados entre os países membros, tá? Então, quando eles fazem esses acordos, né, normalmente o que é que já se determina, né, todas as normas e leis e tudo enquanto que eles têm que seguir, tá? Então, é uma forma de facilitar, tá, esse comércio entre os países que estão inseridos naqueles blocos, né? Então, as empresas, elas são pressionadas pelos clientes, né? E são fiscalizadas por diversos órgãos governamentais. Então, veja que, para se ter uma empresa, não é só querer empreender, né? É muito bacana empreender e tudo mais, o ambiente em que elas estão inseridas, tanto o ambiente econômico como o ambiente financeiro, são ambientes, assim, a sociedade tem a livre iniciativa. No nosso país, é de livre iniciativa, né? Mas essa livre iniciativa, elas têm que estar o quê? Atreladas, né? A vários determinantes que o governo cria, né? Determinantes criados pelo governo, tá certo? Então, vamos falar aqui mais um pouquinho. Elas estão sujeitas a quê, né? Estão sujeitas às variações de demanda dos seus produtos, né? Outro agravante das empresas, né? Além de toda essa fiscalização, de todas essas determinações, de todas essas regras a cumprirem, elas ainda sofrem o quê? Variação na demanda de seus produtos e serviços, né? Principalmente aquelas empresas que seus produtos ou serviços são sazonais, tá? Então, o comércio, por exemplo, né? O comércio existem picos, né, de vendas na época de dezembro, na época de janeiro, férias e tal, até fevereiro. Aí, março, abril dá uma queda
junho começa a subir, conta de férias, junho, julho, né? Aí agosto, setembro, outubro cai de novo, depois começa a subir porque é Dia das Crianças, porque vem o Natal, e assim são picos de vendas, tá certo? Então, outra variação de outra coisa que as empresas estão sujeitas é o quê? O custo do dinheiro, né? Aquelas empresas que precisam ir no mercado financeiro em busca de algum financiamento. Então, eles têm que estar o quê? Sujeitos a taxas cobradas, muitas vezes abusivas, mas, enfim, é o custo do dinheiro, tá? É o custo de quem não tem, né, uma boa gestão financeira, que precisa ir ali no mercado financeiro e buscar esse dinheiro. Então, alterações de leis regulatórias do setor de atuação. Espera aí. Agora, não sei se está... Vocês viram se está gravando? Alguém viu? Tá gravando, pelo menos está Tá, aparecendo beleza. REC aqui para mim, viu, Nádia? Pronto, joia, beleza. Eu não estou vendo aqui, eu apanho só desses um. Faz mais de um ano que eu trabalho, mas ainda hoje eu apanho. Mas fazer o quê, né? Um dia a gente aprende. Então, alterações nas leis regulatórias do setor de atuação. Um exemplo, não sei se vocês lembram, houve sempre sempre na droguinha. Foi longe. Às vezes, né, por exemplo, a quantidade de sódio nos alimentos, um exemplo, é aceito em determinado, até tal nível de sódio em determinado alimento, né, aceito pela Anvisa. Aí percebe-se, por conta de estudos, que aquela quantidade de sódio está fazendo mal ao ser humano e não sei o quê, então há uma mudança na lei, né, naquela quantidade. Então, o que é que acontece? Todo aquele alimento produzido com aquele nível de sódio vai ter um tempo para sair do mercado, né? Para que não haja também maiores prejuízos e tal. Então, assim, são mudanças nessas leis regulatórias, tá certo? Antigamente não havia, né, lá nos anos 60, 70, não havia nenhuma legislação a respeito de cigarro, né? Inclusive era um charme, era moda, coisa mais cafona que eu acho quem fuma. Me perdoe os fumantes, mas eu acho. Então, era a questão do uso do cigarro, né? Então, era charmoso, a juventude toda fumava e tal. Então, o que aconteceu com a lei que regula aquilo ali? O que o governo fez para impedir, né, ou pelo menos para diminuir o malefício que aquele produto fazia? Então, o imposto sobre o cigarro é altíssimo, né? Para desestimular mesmo a produção, tá certo? Então, é alteração nas leis, na lei que regulamenta, tá certo? Outro exemplo. Mudanças tributárias. Que mudanças tributárias são essas? Imposto de importação, imposto de exportação. A gente vai até ver mais na frente, né? A questão do incentivo. Então, o governo, para que haja um equilíbrio na balança comercial, né, que é exportação menos importação, o que é que ele faz? Se der um saldo negativo na balança comercial, o que é ter um saldo negativo? A exportação maior do que a importação. Contrário, a importação maior do que a exportação, né? Dá o saldo negativo. Então, o governo ele tem que o quê? Equilibrar essa balança. Como é que ele pode fazer isso? Através de política fiscal, que é a mudança tributária, tá certo? Que ou aumenta o valor de imposto de importação ou diminui o imposto de exportação, para que haja um incentivo, né? E o desincentivo, não sei se nem se existe essa palavra, mas, ou seja, para que as pessoas importem menos, né? Que seja menos interessante as importações e incentive as exportações, tá certo? E variações na conjuntura internacional, crises internacionais, né? A gente pensa que não, mas desde do advento da globalização, existe uma crise lá do outro lado do planeta, imediatamente essa crise atinge aqui os países da América, né? Por conta da globalização, do comércio entre eles, enfim. Isso aí você já sabe. Né? Então, esse conjunto de fatores que eu falei aqui, a gente vai... o que é que esse conjunto de fatores, né? Existindo esse conjunto de fatores, isso caracteriza o quê? O ambiente em que as empresas estão inseridas. É o ambiente econômico, tá certo? Então, a questão de legislação, a questão de
de comércio, né, de blocos comerciais, a questão da demanda dos produtos. Então, assim, são vários os fatores que influenciam esse ambiente econômico das empresas, tá certo? Seguindo, a gente vai ver agora estrutura de mercado. Lá na frente a gente vê um ambiente financeiro, tá certo? A estrutura de mercado, a gente também compõe o quê? O ambiente econômico da empresa, tá? O que é estrutura de mercado? Vamos ver agora. Isso é uma parcela de microeconomia, tá certo? Vocês vão ver com bem propriedade lá em microeconomia, com mais detalhes e tal. Aqui, como a gente está fazendo primeiro um aparato do que todo é o ambiente econômico financeiro dessas empresas, para a gente entrar na gestão financeira mesmo, né? Então, aqui, na verdade, a gente está dando, digamos assim, uma geral, né, do que as empresas podem enfrentar, do que as empresas, onde as empresas estão inseridas, para que a gente tenha o conhecimento de conseguir trabalhar melhor a gestão financeira, beleza? Então, a estrutura de mercado, né, como eu falei, que é parte da microeconomia, então, a atuação das empresas no ambiente econômico, o seu planejamento estratégico, suas possibilidades de sucesso, elas dependem da forma como estão inseridas nesse ambiente, tá certo? O que é que eu quero dizer com isso, tá? Então, se uma empresa, né, com muitos concorrentes, o que é que acontece? Menores possibilidades de aumentar preço, tá certo? Por exemplo, né? Os preços praticados pelaquela empresa, ela não tem a né, a liberdade de estar aumentando e diminuindo esses preços. Por quê? Porque existem muitos concorrentes para aquele produto dele, tá certo? Do mesmo jeito, uma empresa com muitos fornecedores, o que é que acontece com ela? Ela pode negociar o preço daquele produto que está sendo fornecido, né? Então, assim, quando ela tem muitos concorrentes, a gente olhando pelo ângulo dela vendendo, né? Ela não tem o quê? Tantas possibilidades de negociar preço, de aumentar preço, tá? Por quê? Porque vai ter um concorrente que vai ter um preço mais baixo. Então, ela tem que se adequar àquele nível de preço, né? Ao contrário de quando ela tem muitos fornecedores, ela vai comprar, nem sempre, obviamente, o mais barato é o melhor, tá certo? Mas ela tem como negociar, se ela tiver um fornecedor com preço mais acessível, né? Então, ela tem como negociar com o fornecedor dela, da preferência dela, a questão desse preço, tá certo? Por quê? Porque tem outros concorrentes, outros fornecedores que têm um preço mais acessível. Então, tudo isso faz parte da estrutura de mercado, beleza? Então, os perfis dos fornecedores, dos clientes e dos produtos da empresa caracterizam o próprio mercado, né? Então, a forma de organização desses mercados recebe o quê? O nome de estrutura de mercado. Vamos aqui dar uma olhada nesse quadro e vamos entender bem direitinho que estrutura de mercado é essa, tá? Então, veja que aqui nessa primeira coluna, eu tenho o quê? Número de vendedores, ok? E aqui nessa primeira linha, eu tenho um número de compradores, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, número de vendedores, um vendedor para... A gente vai analisar bem aqui, ó, número de compradores, sempre o grande número de compradores, tá certo? Tá? Então, vamos analisar a vista do comprador, né? Então, se eu tenho um fornecedor de determinado produto para um grande número de compradores de um produto homogêneo, né? O que é um produto homogêneo? Totalmente igual, beleza? Vai se caracterizar o quê? Um monopólio, tá? Se eu tenho um único vendedor de um produto para um grande número de produtos diferenciados, continua sendo a mesma coisa aqui do produto homogêneo, né? Não se aplica. Então, é monopólio. Se eu tenho um pequeno número de vendedores para um grande número de produtos homogêneos, eu tenho um oligopólio puro, tá? Então, poucos vendedores para grandes compradores, para grande número de compradores, eu tenho oligopólio. Se o produto for homogêneo, oligopólio puro. Se for diferenciado, oligopólio diferenciado. Tá? E se eu tenho grande número de vendedores e grande número de compradores, né? Se o produto for homogêneo, eu tenho concorrência perfeita.
E se for um produto diferenciado, eu tenho uma concorrência monopolística. Nós vamos já ver com detalhes cada item desse, tá certo? Então, como normalmente o número de compradores é grande, né? Dificilmente eu tenho um comprador, um pequeno número de compradores. Então, como a gente vai analisar principalmente o quê? Monopólio, oligopólio e concorrência perfeita, tá certo? Deu para entender aqui mais ou menos esse quadro? É mais para vocês visualizarem, tá? Então, se eu tenho número de vendedores e número de compradores. Se eu só tenho um fornecedor de determinado produto, já se caracteriza o quê? Monopólio. Se eu tenho poucos fornecedores, né? Isso sempre para um grande número de compradores, tá? Se eu tenho apenas um que vende determinado produto, tem um monopólio. Se eu tenho um pequeno grupo que vende aquele determinado produto, eu vou ter um oligopólio. E se eu tenho um grande número de vendedores de determinados produtos, eu vou ter uma concorrência. Se esse produto for homogêneo ou diferenciado, se for um monopólio, né, só existe o produto que só é um único produto, né? O produto é o monopólio. Se for um produto homogêneo, eu vou ter um oligopólio puro, no caso de oligopólio, e se for um produto diferenciado, eu vou ter o quê? Oligopólio diferenciado. Se for a concorrência perfeita, eu tenho um produto homogêneo, né? Vou ter concorrência perfeita. E se esse produto for diferenciado, eu vou ter a concorrência monopolística, tá? Vamos ver agora as características de cada estrutura de mercado dessa, beleza? Tá tudo bem até aqui, gente? Tá dando para acompanhar direitinho? Tá, sim, professor. Qualquer dúvida, vocês falam, tá? Por favor. Então, vamos lá. Então, o mercado ele é dito concorrencial quando existem muitos vendedores, né, do mesmo produto, ok? Muitos vendedores, concorrencial, concorrência perfeita, muitos vendedores e muitos compradores, sempre muitos compradores, tá? Se o produto é exatamente o mesmo, então, é o produto homogêneo, então eu tenho o quê? Uma concorrência perfeita, né? Então, para ter um exemplo de um mercado perfeitamente competitivo, imagine um mercado no qual, dá aqui esse exemplo, existem inúmeros vendedores de tomates idênticos, né? Todos da mesma linhagem, e o preço desse tomate é de R$2. Então, qualquer vendedor que cobre um preço maior do que R$2, por exemplo, R$4, por exemplo, né? Não vai vender aquele tomate. Por quê? Porque existe uma concorrência, né? Existem outros vendedores daquele mesmo produto por R$2. Então, não há porque o cliente comprar, só se estiver muito desavisado, tá? Mas na concorrência perfeita, ela não permite, né, essa negociação de preços, né? Essa elevação de preços. A gente vai ver que isso tem um pouquinho, né? A gente nota um pouquinho no oligopólio, mas aí o que acontece? Como é um grupo pequeno de vendedores, eles começam a formar o quê? A combinarem, a fazerem conluio, né? Ali uns com os outros, a combinarem o preço, que a gente chama de cartel, né? Já ouviram falar nisso? Que é proibido, mas a fiscalização não existe, então eles fazem mesmo, né? Então, é mais ou menos isso, beleza? Seguindo em frente. A concorrência monopolística, né? Do que se trata? Forma de mercado que mescla situações de um mercado competitivo, né? Com situações de um monopólio. Vamos entender melhor. Então, nessa estrutura de mercado, um número considerável de firmas competem entre si com produtos similares, não são iguais, não é o produto homogêneo, tá? Não são idênticos, né? Então, dessa forma, os produtos vendidos podem ser considerados substitutos, né? Mas não substitutos perfeitos. Aí, um exemplo disso, deixa eu ver se já é aqui nesse parágrafo. Não, ainda não. Dou já um exemplo disso aqui, tá? Então, o principal elemento da competição perfeita, né, da concorrência perfeita, presente na concorrência monopolística, é o quê? A livre entrada de firmas. Então, se um produto for de concorrência, a estrutura de mercado for de concorrência perfeita, qualquer pessoa pode entrar, por exemplo, e vender mercantil, né? Não, mercantil não fica legal, não. Mas, por exemplo, confecção. Qualquer pessoa pode vender confecção, né? Qualquer pessoa pode abrir restaurantes, tá certo? Então, a livre entrada e saída nessa estrutura de mercado
Quer dizer, é aceitável, né? É livre a entrada e saída nesse tipo de mercado, estrutura de mercado. O setor pode, a todo momento, se tornar mais competitivos, né? Assim, há uma disputa de preço pelas empresas que buscam obter o quê? Preferência do consumidor. Educação, por exemplo, qualquer pessoa dentro das normas, tá, gente? Pode, por exemplo, abrir uma faculdade, né? Pode abrir um centro universitário. Tá livre concorrência. Só que, claro, seguindo todas as regras que o MEC exige e tal, tá? Mas o que é que eu quero dizer? Que é uma livre iniciativa, tá certo? É uma livre entrada e saída desse mercado, beleza? Na concorrência monopolística, o que acontece? Os produtos, eles são similares, não são idênticos, né? Algumas empresas podem conseguir vender seus produtos por maiores preços. Um exemplo disso é o quê? Eu coloquei aqui o mercado de sandálias, tá? Então, quando você vai comprar, por exemplo, um chinelozinho de praia de casa, né? Uma chinela havaiana, certo? Se a gente for comparar o preço de uma chinela havaiana, né? Uma chinela havaiana com uma... Eu não lembro nem de outras marcas, né? Que faz tanto tempo que a gente não vê. Por exemplo, aquela, acho que é Samba, né? Samba, tinha uma Samba, não tinha uma época dessa? Diz aí um exemplo. Ipanema. Ipanema, pronto, ótimo. Quando você vai ver o preço, né? O preço não é igual. A Havaiana, dependendo do modelinho, ela é mais cara, tá certo? Ai, professora, mas chinelo eu posso usar uma Ipanema para ir à praia? O uso digamos assim, a destinação daquele produto é a mesma? Dá para substituir? Dá, concorda? Então, se eu botar uma Havaiana para ir à praia, ou um Ipanema para ir à praia, ou usar em casa e tal, é a mesma coisa, mesma coisa, entre aspas, né? Dá para a gente substituir, né? Por que a Havaiana consegue vender o mesmo produto num preço maior, né? Tem a Havaiana de quase R$ 100 hoje em dia, né? Antigamente, acho bom quando a gente vai no interior, tem aquelas do fundo do pisozinho branco e as tirinhas azul, a azul, preta e amarela, né? Assim, eram as 3 cores que tinham antigamente. Hoje a Havaiana fashion de todo jeito e caríssima, né? Mas o que é que eu quero dizer? Que a Havaiana e a Ipanema, ela é uma livre concorrência, não é uma concorrência, só que não é a concorrência perfeita. Por quê? Porque os produtos não são homogêneos, né? Eles são diferenciados, tá certo? Então, a concorrência monopolística. Por que a Havaiana consegue vender a chinela dela, que é similar, mas pelo um preço maior? Aí vai da qualidade, da preferência do consumidor, de modelo, mas o fim daquele produto é o mesmo, concordam? Né? Do mesmo jeito, é o exemplo, por exemplo, você vai comprar uma calça jeans. Calça jeans, né? Qual é o fim do produto calça jeans? Uma calça que ela tem um tecido mais grosso, né? Que quando ela foi criada era para proteger mesmo, né? Para proteção do corpo, né? Por conta disso é que ela foi criada tão grosso, um tecido tão grosso. Então, o jeans qual é a destinação do produto jeans, da calça jeans? Vestimenta, tá certo? Agora, por que eu pago R$ 600 numa calça da marca fulana de tal e lá no centro comercial mais barato eu compro uma calça jeans por R$ 80, por R$ 100? O que é que faz, né? O consumidor ir no shopping comprar uma calça por R$ 600, tá? O que é que vai diferenciar? Concorrência monopolística. Qual é a diferenciação desse produto? A destinação é a mesma. Eles são similares, mas não são iguais, né? Não são substitutos perfeitos, porque a calça lá do shopping tem uma marca, fulana de tal, né? Existe um tecido, a loja que você vai é uma loja que vai lhe atender melhor, com mais conforto, vai lhe servir um cafezinho, é um ar-condicionado, você vai poder experimentar do jeito que você quiser, às vezes fazem até a barra para você, né? A barra da calça. Então, assim, são diferenciações que fazem com que o cliente pague um pouco mais caro num produto similar, tá? Concorrência monopolística. Beleza? Deu para entender? Acho que deu, né?
Então, vamos lá. Deu sim, professora. Então, eu botei aqui o exemplo da marca Havaiana, né? Então, é de se imaginar, é mais ou menos o que eu já falei. É de se imaginar que se a sandália desta marca custa acima de seus concorrentes, os consumidores irão optar por marcas mais baratas. Só que não, né? Justamente por isso o mercado de sandálias é um ótimo exemplo de concorrência monopolística. Por quê? Porque o consumidor ele está disposto a pagar aquele preço mais alto pelo um produto similar por conta da qualidade, do modelo, né? Às vezes a pessoa tem uma alergia do outro material da outra marca, enfim, pagam, né? Então, vamos falar agora. Então, deu certo aqui a concorrência? Ai, joia. Obrigada, Nathalie. Gente, ó, só para... não esqueçam de colocar a matrícula de vocês aí junto com o nome, viu? Tá no teu carro? Era assim? Estava perdendo. Não esqueçam de colocar a matrícula, viu, Blena? Não sei se tem outro, não. Mas não esqueça de colocar. Isso é para a presença, de ser computada a presença de vocês, tá? Facilitar lá a vida do... Porque aí, se não tiver a matrícula, pode ser que não vocês levem falta, aí tem que abrir processo, aí é aquela confusão. Assim, já botando matrícula e nome, já fica mais fácil, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora de oligopólio, tá? Então, Professora, só interrompendo um pouquinho, é que na última aula da senhora, eu assisti um pouco, mas não deu para pegar toda a aula, eu levei falta, mas só que eu estou de atestado. Quem é que está falando? É a Rayane. Rayane, meu amor, abre o processo, tá? Mas envia agora ou só no final do semestre, Não, sabe? abre logo. Você já Abre identificou? logo. Já abre, viu? Já, eu tô com várias faltas, eu já abri processo, mas algumas deferiram o processo, mas ainda não retiraram as faltas. Se foi deferido, você já tem como provar, maravilhoso, né? Assim, já foi aceito e tal, tranquilo. Mas aí, fique no pé, Tá né? Para certo. não ter maiores problemas. Eu ainda estou de atestado, na verdade. Mas aí essas aulas que eu estou assistindo vai computando normal, né? Se você está aí, na leitura da presença, né, ele já lê com você como presente. Aonde for falta, onde você tiver falta, aí você abre o processo na data tal e tal e coloca o atestado da época. Tá certo? Se você consegue assistir, tranquilo. Né? Mas aí, assim, veja, acompanhe direitinho. E eu até sugiro, viu, gente, que todos acompanhem, né? Isso é sistema. Então, assim, fiquem aí ligadinhos e tal. Agora, só lembrando que vocês têm que estar 75%, eu acho, de presente no tempo de aula, tá? Existe um tempo aí que vocês têm que ficar presente para poder receber a presença. Presente que eu digo tem que estar logado, né? Tá? Para poder ter essa presença. Então, acompanhe e, se detectou falta, 45 minutos, joia. É 75% da aula, pelo que eles né? falaram. Ele falou que é 75% Pronto. do tempo de aula. Aí os minutos dependem da quantidade de aula, né? Se é duas aulas, se é uma do aula. tamanho da aula, né? Pois pronto. Pois então, já fiquem ligadinhos nisso daí, tá? Porque, assim, nós, professores, não temos gerência sobre isso, tá? Tudo é sistema. Ok? Só lá quando é presencial é que a gente ainda tem, né, como ver alguma coisa, tá bom? Então, continuando, vamos falar aqui de oligopólio, tá? Como a gente viu lá naquele quadrinho, o que é o oligopólio? Um pequeno grupo de vendedores para um grande grupo de compradores, né? Então, o oligopólio, ele acontece de forma estrutural ou natural. Forma estrutural seria uma forma legal, tá? Quando o setor da economia possui um número reduzido de empresas ofertando um produto ou serviço, beleza? Então, essa formação de mercado se encontra entre o monopólio, né, que é apenas um fornecedor, caso onde existe apenas uma empresa, e a concorrência perfeita, fica ali no meio. Nem é um único, é um pequeno grupo, né? Não é um só e também não é uma grande concorrência, tá certo? Boa noite, professor. Só uma dúvida. Pois não. Os hipermercados, por exemplo, né, esses mercados grandes, eles são o quê? Eu diria
Aqui em Fortaleza, né? Eu diria um oligopólio, né? O que é que a gente percebe? Pão de Açúcar, São Luís, e Pinheiro, né? Acaba sendo um oligopólio, né? Se a gente colocar como sendo, eu classifico os grandes supermercados, tá? Porque o que que aconteceu aquela grande rede não sei o quê, super rede, né? Não tem Sim, ninguém né? nem se ouve falar mais, né? Pronto, Sim, o que que Superrede. aconteceu ali, né? Os grandes, antigamente era Pão de Açúcar, o Cometa e o Pinheiro, hoje em dia eles deram uma crescida, né? Porque antigamente eram supermercados muito pequenininhos, sem qualidade, né? Aqueles prédios enfeios, sem ar-condicionado. Hoje em dia, você vê assim, o supermercado está igual a farmácia, né? Então, aí eu já chamo o exemplo também Verdade. das farmácias, tá? Toda esquina você tem uma farmácia, só que são o quê? 4 ou 5 marcas, né? Empresas. A gente tem Pague Menos, a gente tem Extra Farma, a gente tem Dose Certa e aquela uma vermelha, como é o nome? Drogazil. A Pague Menos Drogazil. é monopólio. Pague Menos eu tinha falado, Drogazil. Então, acaba caracterizando um oligopólio, tá certo? Porque, assim, aí o que é que eu estava falando da grande rede, aquelas redes de supermercado? Reuniam-se vários os mercadinhos, né? Faziam parte daquela rede, para quê? Para conseguirem acompanhar o preço dos grandes supermercados, para conseguir comprar a quantidade que as grandes redes compravam e aí acompanhar o preço, tá certo? Então, assim, como a gente tem poucos empresas, né, de supermercado, eu poderia dizer que era uma livre concorrência. Ah, professora, quem quiser pode abrir um supermercado. Pode, supermercadozinho de bairro, né? Aquelas mercearias e tal. Mas se você for ver os grandes supermercados mesmo, são poucos. Às vezes tem, por exemplo, ali na parte da Barra do Ceará, parece que tem assim uns locais, né, uns supermercados locais ali de donos ali próximos, que são grandes supermercados, mas não chegam a concorrer, por exemplo, com um Pão de Açúcar, tá? Com o Mercadinho São Luís, tá certo? Por quê? Porque são como se fossem lojas conceito, né? Aquelas lojas muito bacanas, né? Muito agradáveis, lojas bem decoradas, lojas com ar-condicionados, as frutas muito especiais ali, muito bem tratadas, muito bem lavadas. Então, assim, acaba sendo, como é um número pequeno, eu acredito que esteja né, assim, inserida como oligopólio, tá? Então, assim, eu confesso a você que na legislação, eu não sei dizer se eles estão classificados como, mas, assim, se a gente for dar né, dar uma visão geral, assim, pelo número, né, de que a gente percebe, caracteriza-se como oligopólio, são como as farmácias. Farmácia, então, hoje em dia, o medo é você sair de casa e quando voltar está uma farmácia, né? Mas, assim, são 4 ou 5 marcas. É tanto que o que é que acontece no oligopólio, né? Até para elas se fundirem, a gente vai já ver isso daí, para elas se fundirem, o governo precisa autorizar. Vocês lembram que recentemente saiu a notícia de que a Pague Menos tinha comprado a Extra Farma? Alguém viu isso? Vi, sim, era isso até que eu ia Sim. comentar, porque tem umas Pronto. que o governo embarga, né? Como da Isso. Estácio também, Ainda que está foi em comprada pela negociação, em Cripo. apreciação do governo essa compra. É tanto que você não viu a Pague Menos mudar nome de nenhum da Extra Farma, né? Porque normalmente quando há essa fusão, aí incorpora o nome de uma marca na outra. O que é que aconteceu com a Sadia e a Perdigão na época? Elas se juntaram. Parece que a Sadia comprou a Perdigão ou ao contrário. É tanto que agora é uma marca só, né? Então, assim, na época houve, né, a questão do governo, tem que autorizar. Por quê? Porque um grande fornecedor de alimentação e ficaria como se fosse um monopólio, né, para aqueles produtos que ela vende. E monopólio é ruim? Gente, não é bom. O ideal para o consumidor é o quê? Ali a concorrência perfeita, por conta da negociação de preços. Tá? Se só tem um fornecedor daquele produto, ele vai meio que ditar o preço, claro que dentro das regulamentações do governo, né? Mas ele é como se ele é um ditador, tá certo?
Então, deu para entender? Eu respondi a pergunta? Deu para Sim, entender, sim. né? Tem Sim, até sim, deu. tem uma aí, acho que Fale. foi do Rio de Janeiro, professora, que tem uma investigação ocorrendo sobre o cartel dos postos de combustíveis, Esse é que eles tinham antiquíssimo. feito lá no Rio de Janeiro, foi comprovado que encontraram provas lá do cartel dos postos de Gente, combustíveis. desde que o mundo é mundo, eu acho que eu era criança e Israel novo, e eu via meu pai falando nisso, né? Porque gasolina sempre foi caro, né? Hoje está caríssimo, mas sempre foi um produto caro, né? Gasolina sempre foi um produto caro. Então, o que aconteceu? Aumento de gasolina, né? Então, a diferença entre os postos era o quê? É centavos, né? Aquela coisinha assim muito tímida, que é para poder não caracterizar. Mas a gente sabe que existe 4 ou 5 fornecedores de gasolina. É Shell, é Petrobras, quem mais? Deixar que não tem mais, né? Esqueci aqui. Então, assim, são 4 ou 5 bandeiras de postos, tá certo? Não é o número de postos, posto tem muito, mas as bandeiras, né? Que cada posto. Então, é um oligopólio, tá? E aí, o que pode acontecer? Vamos aqui determinar que o preço da gasolina fique aí entre 5 e 10. Né? Aí um bota 5,7, um 5,450, que ninguém nem utiliza 3 casas em valores monetários, mas, enfim. Então, o oligopólio tem muitas características, tá certo? Porque a característica do conluio, né? Que eles se combinam para determinar preço. Porque se fosse na concorrência perfeita, não tem como fazer isso. Por quê? Porque são muitos vendedores. Mas 4 ou 5 fornecedores do mesmo produto, né? Eles se conhecem, digamos assim. Então, as empresas, como são poucas, elas sabem quem fornece o quê, né? Até porque é seu concorrente, no sentido estrito da palavra. Então, se é para a gente estar brigando, vamos aqui nos unir e determinar mais ou menos o nível de preço para que aconteça de forma mais, né, digamos assim, enfim, de forma combinada, tá certo? Harmônica. Meu menino aqui me ajudou. Tá certo, gente? Então, esta formação de mercado se encontra, né, falei isso aqui, por não estar em um cenário de ampla concorrência, um oligopólio permite que estas poucas empresas possam elevar os seus preços no mercado, aumentando o lucro do negócio, né? Então, se eu posso ganhar mais, por que eu vou ganhar menos? Aquela história. Então, as características do mercado oligopolístico é o quê? Pode possuir algumas características determinantes, como um mercado composto por poucas empresas, né? Normalmente 2 ou 3, até 4 ou 5, estruturado em uma concorrência imperfeita, né? Que é entre o monopólio e a concorrência perfeita, porque existe a concorrência, só que é uma concorrência mínima, né? Existe uma interdependência entre as empresas que dominam o mercado, né, por possuírem, deixa eu só afastar aqui, por possuírem uma produção eficiente de custos controlados. A procura de produto ou serviço é concentrada nas mesmas empresas, ou seja, são poucas fornecedores daquilo ali. Então se eu estou em busca a história do oxigênio, né? Vou já dar aqui um exemplo. Existem 3 ou 4 empresas, gente, fornecedoras de oxigênio. Tá certo? Então, a White Martins, a fulana e a cicrana. Então, assim, preço do oxigênio. Por que a White Martins vai vender mais barato do que a empresa X ou do que a empresa Y, se ela pode vender igual? Né? Porque só tem aqueles fornecedores mesmo, os hospitais, por exemplo, vão ter que comprar de um daqueles 3. Então, se é combinado o preço, entenda, essa combinação ela é ilegal, mas tem fiscalização? Nem tanto, tá? Então, acontece, tá certo? A procura pelo produto é concentrada nas mesmas empresas, as decisões de uma empresa interferem nas decisões das demais, se uma baixar muito o preço, o que é que vai acontecer? As outras vão ter que acompanhar, então, vamos aqui negociar, ninguém baixa mais do que 10%. Então, entram ali naquele acordo, tá certo? E há barreiras de entrada de novos entrantes. Está errado aqui. Há barreiras para novos entrantes, né? A barreira para novos entrantes. O que é isso? Não é qualquer empresa que vai entrar
num monopólio, tá, gente? Numa estrutura de mercado. Quando a estrutura de mercado é um oligopólio, não é qualquer um que pode entrar. Existem normas, existem, né? E normalmente são o quê? Dificilmente, na verdade, dificilmente existem, né, a possibilidade de novos entrantes naquela estrutura, tá certo? Então, uma particularidade do oligopólio é que este pode existir em cenário ainda competitivo, né, como também por cooperação das empresas, até a formação de um cartel. O que é o cenário competitivo? Eles competem ali entre os preços, né? São 4 ou 5 empresas. Os preços, os postos de gasolina. Às vezes a gente vê coisa de centavos. Às vezes a gente vê filas e mais filas em determinado posto porque o preço está mais barato, né? Então, assim, isso acaba sendo uma determinada o quê? Concorrência, tá? Mas que a maioria deles, eles são o quê? Preços combinados, tá? Então, a diferença, estou com tá na forma de falar com tá, uma mania. Então, assim, peraí só um pouquinho, por favor, gente. Beleza? Então, a concorrência entre a oligopolista ela é benéfica aos consumidores, né? Então, o ideal é que não houvesse realmente a formação de cartel. O ideal é que, mesmo sendo poucas empresas, houvesse ainda uma concorrência por preço, né? Pelo cliente, porque seria benéfico àquele cliente, tá? Ao consumidor. Então, porém, as empresas em um oligopólio, ele tem sempre alternativas à cooperação mais facilitada, ou seja, a combinação entre eles de preço, né? Uma coopera com outra. Na verdade, ninguém quer deixar de ganhar. E o consumidor que corre atrás. Então, tipos e formas de oligopólios, ok? Então, o oligopólio ele pode acontecer de duas maneiras. Conforme o produto oferecido, oligopólio puro e oligopólio diferenciado, né? O oligopólio puro existe quando o produto é oferecido é um produto homogêneo, né? Como é o caso do alumínio e do cimento. Cimento é cimento, alumínio é alumínio, né? Então, não deixa de ser um produto homogêneo, tá? E o oligopólio diferenciado é característica de produtos que se podem diferenciar, inclusive na qualidade, como é um caso da indústria automobilística, né? Ou de eletrônicos. Carro é carro, só que tem o carrinho mais simples, né? Sei lá, um Celta. E existe uma BMW X8, né? Que aí quem pode vai atrás de comprar. Então, não deixa de ser um oligopólio, porque são poucas empresas fornecedoras de automóveis, né? Acaba sendo poucas empresas, mas é um oligopólio diferenciado, né? Porque existe a questão da qualidade, do modelo, né? Enfim, de determinados itens que num Celta não vai ter, mas que sei lá, num Compass vai ter, né? Numa Land Rover você tem vários itens de segurança. Já num carro mais simples, um Onix da Chevrolet, você não vai ter, tá certo? Então, assim, o produto se diferencia, mas qual é o destino? O carro, a destinação do carro é o quê? Levar, né, as famílias de um lado para o outro, tipo assim, mas pela diferenciação, pelos quesitos de cada um, digamos assim, pela característica de cada um, a gente pode dizer que é um oligopólio diferenciado, beleza? Deu para entender, né? Só a gente lembrar da chinela havaiana e da chinela samba. Samba não, Ipanema. Né? Uma sua o pé, a havaiana não sua. Uma dá, sei lá, dá alergia, a outra não dá. Enfim, uma é mais fashionzinha, a outra não é. Uma dura mais, não deforma, não solta as tiras, é o novo. E a outra, né, acontece. Então, são diferenças aí que caracterizam o oligopólio diferenciado, tá? Então, o que é a formação de cartel, né, a partir de um oligopólio? O oligopólio pode acontecer de uma forma mais estruturada, onde as empresas entram num acordo,
né, de cooperação conhecido como conluio, que eu já falei, né? Estou só aqui simplificando. Então, esse acordo de cooperação entre eles chama-se conluio, né? Combinação. Então, através da cooperação entre as empresas de um oligopólio, é possível que cada um exerça preços mais elevados com um nível de produto reduzido. Cada um exerça preços mais elevados, né, com um nível de produtos mais reduzido, formando um cartel entre elas, ok? Então, a questão vamos todo mundo aumentar o preço. Ninguém pode praticar um preço abaixo de determinado valor, né, o que foi combinado, tá? Então, a formação de cartéis deixa o mercado com baixa eficiência. Por quê? Porque não tem a concorrência, né? Fazendo com que os consumidores paguem mais por produtos essenciais, tá? Então, o cimento é essencial? Acaba sendo para a construção civil, né? O oxigênio é essencial? Sem dúvida, para os hospitais. Agora, como nunca foi tanto, né? Com essa pandemia desgraçada. Mas, se Deus quiser, vamos sair dela. Outras formas de oligopólio, além dos tipos de cartéis, né? O que considera a hipótese das empresas cooperarem, existem ainda outras formas que se podem resultar de um oligopólio, né? Quais são? Trust, holding e conglomerados, ou grupo empresarial, tá? O que é trust, gente? O trust, ele surge quando algumas empresas em oligopólio, né, perdem o poder individual e realizam o quê? Uma fusão que resulta em uma única empresa. O caso da Perdigão e Sadia, né? O caso que a gente viu que ainda está da Pague Menos e da Extra Farma, que ainda está em negociação, mas se acontecer, né? Negociação que eu digo em questão de aprovação, né? Eu não sei bem porque eu não acompanhei, mas eu sei que tinha sido embargada, a palavra não é essa, mas como se o governo estivesse analisando, tá? Né? Esses casos, quando se juntam, né? Acontece o truste, tá? Em caso extremo, pode vir a ser um caso de monopólio para a economia. O medo da Sadia e da Perdigão se juntarem na época era exatamente o que? A questão de virar um monopólio, não mais nem um oligopólio, tá? Porque enquanto elas eram separadas, você tinha, né? Sadia, Perdigão, Seara e outras, né? Então, ainda é um oligopólio, né? Quando você junta duas, de três, por exemplo, acaba o quê? Virando um monopólio. Ah, mas não é só uma, são duas. Tá, mas o poder de negociação de uma empresa, Perdigão e Sampaio, Perdigão e Sadia, em vista de uma Seara, né? Então, assim, o poder dessas duas ficaria muito maior do que essa outra. O que é que ia acontecer? Acabar absorvendo também, tá certo? Então, o que é a hold? A hold é caracterizada quando uma empresa maior é controladora, né, de outras menores, de outras subsidiárias, que oferece o mesmo produto no mercado, com o objetivo de ser o quê? Um grupo empresarial de atividades mistas. A hold, gente, existe a hold horizontal e a hold vertical, né? O que é a hold horizontal? Quando são várias empresas do mesmo produto, por exemplo, várias empresas siderúrgicas, tá? Siderurgia A, B e C, né? Mas todas no mesmo nível de produção, todas oferecem o mesmo produto. Isso é uma hold, né? Tendo uma controladora com várias outras. Entenda que tem holding sem ser do mesmo produto, tá certo? Existem, por exemplo, empresas de família que tem carro, que tem venda de carro, concessionária, tem moinho de trigo, tem não sei o que, existe a holding de todas aquelas empresas, é uma coisa. A holding que a gente está falando aqui acaba tendo a mesma visão, né, a mesma, digamos assim, o mesmo fim, sendo que o problema que a gente está falando aqui é de ser um oligopólio, tá? Aí, por exemplo, o oligopólio horizontal, a hold horizontal, quando são várias empresas que fornecem o mesmo produto, tá? E o que é a holding vertical? Quando existe a mina de carvão, a empresa siderúrgica, né, a mineradora, e existe o quê? A fabricação de locomotivas, por exemplo, tá? Então, veja que desde a matéria-prima até o beneficiamento dessa matéria-prima e a produção é do mesmo grupo. Então, isso é uma holding vertical. Deu para entender?
Aí, o que é uma hold horizontal? É como se, por exemplo, eu tivesse uma concessionária, né, um empresário, uma hold fosse concessionária de Fiat, de Chevrolet, de Hyundai, tá? Então, são várias empresas de automobilística de marcas diferentes, mas do mesmo dono, como se fosse o mesmo dono, tá certo? Então, caracteriza aí uma hold, né, na estrutura de mercado oligopolista, tá certo, gente? Deu para entender? E conglomerado, um grupo empresarial, né, que é formado a partir de uma empresa hold, né, que se expande por participar de diferentes mercados, aumentando o poder de capital do grupo. Então, quando já existe uma hold, né, de vários segmentos diferenciados, aí acaba sendo um conglomerado, tá certo? Deixa eu ver aqui. Isso aí do mesmo grupo, no caso, né, Nath? Isso, exatamente Por exemplo, isso. a gente pode citar aqui o exemplo da Donizete Distribuidora, que trabalha com gêneros alimentícios e bebida. A T&T Distribuidora, que trabalha diretamente com a Havaiana, Grendene e tal. E a Pisa Distribuidora, que trabalha com material de construção. São todos três. Isso é tudo do mesmo grupo? Do mesmo grupo, Grupo Donizete. E aí seria uma hold horizontal, né? Que são vários produtos, se bem que aí é conglomerado. Porque são produtos diferentes, né? Isso que eu imaginei. São produtos diferentes. Se, por exemplo, fosse vários de gêneros só alimentícios, aí a gente poderia dizer que era um oligopólio, uma hold, né, de oligopólio, né? Porque aí seria o mesmo produto. Entendi. Tá certo? Né? De um grupo só. Como são produtos diferentes, segmentos diferentes, um é de bebida, outro é de alimentos, outro é de calçados, né? Então, é o conglomerado. Isso mesmo, Rogério. Legal. Então, vamos lá. Exemplos de oligopólio no Brasil. No Brasil, existem alguns oligopólios notáveis, que é o caso, por exemplo, das companhias aéreas, né? TAM, Gol, TIM. Não sei nem se existe, né? Essas aqui. Que só as bichas só quebrando Existe, professora, estão ativas ainda. Amiga, faz tanto tempo, faz 2 anos que a gente não viaja, então não sei mais nem quais são Não, as essas linhas. daí estão funcionando ainda. Estão funcionando ainda, né? Então, que dominam a oferta aí dos voos comerciais. Mas entrou uma nova, qual foi? Tem uma nova, não tem não? Não, só essas. Só por tem hora, essas? só. Então, eu acho que ainda estou na entrada da Azul. Eu acho que ainda estou na entrada da Não, mas a Azul já está aí, a Azul já está aparecendo. Não, mas já tem tipo, sei lá, uns 4, 5 anos, né? Mais ou menos. Eu acho que a última que entrou foi a Azul, que eu ainda estou achando que ela é nova. Porque a DRA tem 2 anos que eu não viajo, mas mesmo. Então, vamos lá para frente. Então, as companhias aéreas, né? Outro exemplo são a indústria de gases industriais. Eu coloquei aqui o exemplo, a White Martins, a Oximil e a Air Liquide, né? Não sei dizer esse nome aí, tá certo? Então, são casos de oligopólios aí na indústria, casos de oligopólios aí nas companhias aéreas, e outro, né, que se caracteriza oligopólio, sabe qual é? A telefonia móvel. Né? Então, antigamente, quem não se lá, alguém, né? Não sei se vai ter alguém que vai se lembrar da finada Teleceará, que acabava sendo o quê? Um monopólio estadual aqui que era a Telebrás, né? E aí cada estado tinha a sua Teleceará, Telege, não sei o quê, de telefone fixo, é o novo, tá certo? Então, assim, antigamente era um monopólio, só quem oferecia o produto telefone era a Teleceará, aqui no Ceará. Né? Não sei se tem alguém que lembra dessa finada, mas existia. Aí, com a entrada dos telemóveis, né? Inclusive, telefone era um produto caríssimo, como se fosse um carro de luxo. Né? Era uma coisa muito cara, não era todo mundo que tinha telefone. Então, para você, dependendo do bairro que fosse, levava aí uns 3, 4 anos para você comprava a linha, levava uns 3, 4 anos para poder chegar aquela oferta daquela linha para aquele local, né? Então realmente era assim uma coisa rara e cara quem tinha um telefone. Inclusive, lembro, viu, professora? Me contaram, eu não vivi isso não. Tinha as ações também.
Quem Ei, tinha Nádia, a telefone galera nesse tá tempo tinha as calada aqui, ações, né? viu, Nádia? Mas a Não, galera que lembra, viu? é, né? O povo A tá se época do escondendo, o povo tá se pulso, viu? escondendo. É verdade, Rogério. Então, quem comprava o telefone, inclusive, tinha ações da empresa Teleceará, né? E eram ações que Eu digo, valiam bem, né? eu digo isso Tu teve, não foi, porque na época Rogério? eu trabalhava numa empresa. Sim, na época eu trabalhava numa empresa que era a Sharp do Brasil, né? Na época, aí um Sim, colega meu saiu da empresa, ele era nosso supervisor de vendas, esse cara ganhou muito dinheiro, foi trabalhar de corretor, comprando e vendendo telefonia, né? Telefone assim, fixo. E era esse um cara ganhou produto de muito dinheiro, ele tinha as investimento ações que ninguém antigamente. sabia. É. O cara ficou rico na época, Inclusive, né? eu conheço um rapaz que saiu do emprego, né? Foi demitido, pegou todo o dinheiro todo não, uma parte do dinheiro da rescisão e comprou de telefones, porque você, inclusive, alugava telefone, né? Você era o proprietário da linha e você podia alugar aquele telefone, né? Aí, o que aconteceu? Ele comprou desinformado na época que entrou a história da assinatura, né, de telefone, porque, gente, nessa época, quando se falava que o serviço de telefonia ia ser como água e luz, ninguém acreditava, né? Isso era, assim, uma coisa impossível. E hoje você usa telefone como se fosse luz, né? Você não paga o que você usa. Hoje você é uma linha telefônica como se fosse uma energia que você paga, né? Antigamente não era. Você comprava aquilo ali e você não tinha paga aquela assinatura mensal, tá certo? Aí o que foi que aconteceu? Ele investiu nisso e depois, como popularizou, né, o acesso ao telefone, então ele perdeu muito dinheiro, porque aí não tinha mais valor nenhum, né? Ninguém queria mais comprar, porque era só pagar por mês, né? Porque aí eles instalavam, você comprava ali o aparelho, como se fosse uma TV a cabo, né? Quando virou, aí virou como se fosse uma TV a cabo. Você tem a televisão e vão instalar ali os canais, né? O receptorzinho do sinal. Então, pronto, essa mudança foi muito interessante. Então, era um monopólio, passou a ser o quê? Um oligopólio, porque hoje você tem 4 ou 5 empresas, tem Vivo, tem Oi, tem TIM, tem Claro, né? Então, é um oligopólio, a questão da telefonia, na telefonia móvel, tá certo? Tanto no Brasil como em vários outros países, o mercado de refrigerante, denominado pelas empresas de Coca-Cola e Pepsi, né? Outro, não deixa de ser outro oligopólio, ok? Nos refrigerantes. Então, vamos falar agora um pouquinho de monopólio. Uma aguinha. Monopólio é uma estrutura de mercado em que o bem alvo da transação é oferecido por uma única empresa, né? Ela domina totalmente o mercado sem concorrentes. Né? Sem a regulação de mercado, o monopólio permite que a empresa sozinha determine o quê? O preço do bem. Em casos em que a regulação é feita pelo governo, medidas de contenção são criadas para a regulação de preços, tá? Então, aquela coisa, o monopólio, ele determina o preço dentro dos parâmetros admitidos pelo governo, tá certo? Né? E mesmo da oferta, da quantidade ofertada daquele produto dele. De qualquer maneira, regulado ou não, os lucros são obtidos somente pela detentora do monopólio. Existem monopólios legais e monopólios naturais. Vamos já, tem um pouquinho mais na frente, mas deixa eu falar logo. O que é o monopólio legal? Aquele determinado por lei, como o nome sugere. Exemplo, somente a Petrobras pode extrair, aqui no Brasil, extrair petróleo, né? E distribuir determinados derivados do petróleo, tá? Isso é um monopólio legal, né? Porque existe uma lei que determina que somente a Petrobras pode fazer esse serviço. O que é um monopólio natural? É aquele monopólio em que o custo de se ter um concorrente é tão alto que não existe concorrência, né? Que não há interesse de outros concorrentes. Exemplo disso, a questão da CAGES, tá? Então, a CAGES, ela é monopólio por quê? A CAGES é água e esgoto, não é isso? Ela oferece água e recolhe esgoto. Você imagine o que seria
né, uma concorrente da CAGES entrar no mercado. Porque a CAGES não, a questão do saneamento, né? A CAGES não ia permitir que o concorrente dela utilizasse toda a parte de saneamento construído por ela, né? Tipo assim, tanto a parte de chegar água como de recolher o esgoto. Então, para que outro concorrente entrasse, ele tinha o quê? Que fazer todo um saneamento novo, imagina aí a dor de cabeça, né? Então, assim, naturalmente não existe nenhuma empresa que tenha interesse nisso, tá certo? Porque o custo dela entrar seria tão alto que não vale a pena. Deu para entender, gente, o monopólio natural? Diferente, por exemplo, das televisões, né? Dessas televisões por assinaturas, né? O que é que acontece? É a questão, mas os portes são da Coelce. São. Os fios das televisões passarem pelos portes, gente, existe um custo, tá? Eles pagam por aquilo ali, né? Então, é diferente você pendurar um fio a mais ali. É claro que a Coelce não está dando aquilo ali de graça, né? Aquela utilização ali de graça. Mas existe todo um custo né, daquela instalação, mas é diferente de você cavar buraco, né? De você fazer, imagina um saneamento aí por debaixo das vias, né? Para fazer um outro saneamento aqui do lado dos dutos, né? Da CAGES de outra empresa. Diferente, tá? Então, a serviço sujeito à exploração regulamentada, né, e determinação das áreas de monopólio, como aqueles que atendem demandas comuns. Pronto, aqui é o monopólio legal, né? Exploração de petróleo, a energia elétrica, a água e telefonia. Não entendi não, vamos de novo. A serviços sujeitos à exploração regulamentada e determinação das áreas do monopólio. Né? Ela está querendo dizer que esses serviços aí, eles são o quê? Caracteristicamente de monopólio, tá certo? De todo, somente a exploração do petróleo ainda é gerida sob o sistema de monopólio do Brasil. O que isso quer dizer? A questão da exploração do petróleo, né? Que somente a Petrobras é que pode explorar petróleo e distribuir determinados produtos né, derivados do petróleo, tá certo? As demais, né, são exploradas por mais de uma empresa. Por exemplo, a energia elétrica, eu só conheço a Coelce. Qual é a outra? Existem essas energias Qual é a outra energia? Ah, tá. As energias eólicas que são transformadas em elétricas, né? Tem as placas também agora, as placas tem solares as empresas que instalam. Isso, é isso. A energia solar que na verdade, é transformada em elétrica, né? Porque a da Coelce são as energias hidrelétricas, né? Porque vem da água que se transforma, das águas que rodam as bobinas e transformam em elétrica, né? Isso mesmo. Então, e telefonia, tá certo? Pronto. Alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Gente, se não entender, fala, tá? Quando é um monopólio que ele é quebrado, assim, no caso da privatização, isso caracteriza como? Porque ela não é 100%. No caso da estatal, ela fica uma parte ainda. É só uma parte, né? Que é Rogério, repete tua pergunta para eu entender. Por exemplo, é porque está rolando um boato de que eles querem privatizar a CAGES. Aí vai ser o fim da picada para nós, né? Não, mas a CAGES ela é sociedade de economia mista, né? Eu acho que a CAGES, porque, na verdade, a CAGES ela não é uma empresa pública. Ela presta serviço público, tá certo? Ela presta serviço público, mas ela não é pública, não. Pode ser que ela seja de economia mista. Não, tá certo. Entendeu? E, na verdade, assim, a questão da privatização nem sempre é um monopólio. Porque eu não entendi direito, mas pelo exemplo que você deu, eu acho que eu respondi, né? Porque como a CAGES é como as empresas de ônibus. As empresas de ônibus, elas não são empresas públicas, elas prestam serviço público, né? Que é a questão do transporte. Eu perguntei assim, por exemplo, porque no caso dos condomínios, principalmente esses condomínios fechados, né? Certo. Eles têm uma empresa que presta serviço para o condomínio, e eu não sei como é que é a
a relação deles com a CAGES. Eu não sei como é que fica. Mas é aquela água potável, né, não? Isso, é. Pronto. É como se fosse água mineral, naqueles filtrozinhos, né? A gente vê Não, muito em não, prédio comercial. é água mesmo, essa de hidrômetro mesmo. Eu, por exemplo, tenho um condomínio aqui perto da minha casa que lá não é CAGES, é uma outra empresa, eu não sei como é que funciona, não. Vai lá Eles ver, eu aqui também não fazem ouvi falar, não. pois É é, poço, né, não? eu acho que é novidade isso aí, eu não sei Será como é se que não é funciona lá. poço, né? Que as empresas tratam aquele É poço e tal? poço, normalmente. Eu não Principalmente sei, esses Pode condomínios que ser. são mais antigos, são pode ser. poços. Porque, inclusive, deixa eu lhe dar aqui o exemplo daqui do meu prédio, né? A gente tem CAGES e tem poço, tá? Aí, o que que acontece? O que ainda pode ser feito? Você, tipo, utiliza parte do poço e parte da CAGES, entendeu? Que aí, se a água for potável, você tem que fazer exame, tem que fazer tratamento e tal. Então, aí a empresa que cuida disso, né? Eu acho que é exatamente isso, viu, Natália? A empresa que cuida, acho que você deve ser. Rogério, até se informa melhor, se tu puder, para a gente poder ir atrás de ver, Eu né? vou De dar uma entender um olhadinha. pouco isso aí, se você puder, viu? Para a gente Ok. entender melhor. Então, deixa eu ver aqui. Os consumidores, as principais características do monopólio são: uma única empresa é responsável pela oferta, existem barreiras para a entrada, né, de concorrentes, não pode entrar, e os consumidores são informados sobre as características do produto e preço, não existe substitutos próximos, tá? Regulação do monopólio. A regulação econômica do mercado é feita pelo governo, e assim se dá no monopólio. Que está meio sem sentido. Nesse modelo de mercado, o governo acompanha preços, né, e quantidade de produtos ofertadas. Veja a preocupação do governo, por exemplo, na oferta de oxigênio, né, que houve agora a necessidade. Então, essas empresas, elas têm, como elas são únicas, elas têm que ter o quê? Capacidade de oferta do produto, né, de atender a demanda. Tá certo? Tem que dar os pulos dela para poder, pela regulação dessas empresas que são monopólio, elas têm que atender, principalmente sendo uma coisa dessa essencial à saúde, tá certo? Como, por exemplo, a Petrobras pode deixar de explorar petróleo? Nunca, né? Não pode. Por quê? Por conta da necessidade do produto dela para a sociedade, tá? Então, nesse modelo de mercado, eu já falei isso, é definida a permanência da empresa no mercado, que deve atender diretrizes mínimas, né, e as condições de atendimento ao consumidor. Então, a empresa tem por obrigação cumprir essas determinações. Cabe ao governo ainda definir os preços máximos e fixar os valores com base no custo, né, no custo de produção, e acompanhar a regulação, tá certo? Então, assim, preço máximo a ser praticado é esse. Como é que o governo diz isso? Como é que ele taxa aquele preço? Com base nos custos de produção, tá certo? Também não, você tem que vender abaixo do custo, só se ele for subsidiar, né? Mas não pode fazer, até porque não teria interesse nenhum da empresa em continuar, tá certo? Então, no caso do Brasil, a regulação é feita por agências estatais, nós vamos já ver órgãos reguladores, né? Os órgãos reguladores, vamos ver do Sistema Financeiro Nacional. Mas todo órgão regulador, ele tem que ser o quê? Uma empresa pública, né? Um órgão público, tá certo? E a definição de preços pelas 3 esferas do executivo, né? Do executivo federal, estadual e municipal. As agências de regulação também acompanham a obediência às diretrizes de atendimento ao consumidor, tá certo? Então, tudo dentro da lei do consumidor. O que é importante? Por que eu falei isso tudo, né? Qual a importância disso tudo para a gestão financeira? O administrador financeiro, ele necessita conhecer a estrutura de mercado em que a sua empresa está inserida, para atuar melhor em negociação comercial, estabelecimento de preço de venda e de cotação de compra, tá certo? Consegue ver a importância, né, de tudo isso que eu falei, das estruturas de mercado na gestão financeira, gente, porque você imagine que você é um gestor financeiro, né? Você tem uma empresa, você trabalha na empresa, em que você precisa, por exemplo, de cimento.
tá? Não, cimento não, vamos botar de oxigênio, né? Você tem um hospital. Aí você imagine que aquela empresa, você tem um fornecedor e que você não paga esse fornecedor, tá? Por normas, né? Digamos assim, claro que deve existir, não pode ser permitida a ruptura digamos assim, do fornecimento desse produto para essa linha para hospitais, né? A White Martins, por exemplo, não pode deixar de fornecer, mesmo por, sei lá, por não pagamento, vamos colocar, né? Por conta da importância da vida dos pacientes, tá certo? Mas o que é que vai acontecer? Isso deve ter um limite, né? É como, por exemplo, a Coelce. A Coelce não pode cortar a energia de um hospital, mas tem um limite, né? Para ser negociado. Então, do mesmo jeito, a White Martins, né? Ela não pode deixar de fornecer. Mas você imagine que hospital X, no oligopólio, que são 3 ou 4 fornecedores de oxigênio, você imagine que, né, o determinado hospital X já fica conhecido como mal pagador, tá? Então, é importante que, o que é que eu quero dizer com isso? Que a empresa hospital, ela saiba que o fornecedor dela, do produto que ela precisa, no caso, o oxigênio, está dentro de uma estrutura de mercado de oligopólio. Então, são poucos fornecedores daquele produto. Então, é meio que ela não pode se queimar com os fornecedores. Por quê? Porque, como são poucos, existem o conluio, as combinações, né? Digamos assim, é como se você pegasse a má fama, tá certo? Conseguiram entender esse exemplo, gente? Então, é importante para, né, hoje em dia não, o seu fornecedor, ele é um parceiro seu, né? Então, não existe não pagar fornecedor, não existe dar um cano no fornecedor, tá certo? Por quê? Porque quem vai acabar perdendo é você. Se você tiver numa concorrência perfeita, menos mal, né? Embora isso se espalhe, mas menos mal. Mas se você está num oligopólio, se os seus fornecedores são da estrutura de mercado de oligopólio ou de monopólio, que ainda é pior, né? Então, aí nem se fala, tá certo? Então, aí vamos ver aqui um pouquinho da estrutura de mercado, das negociações empresariais, né? Então, se você tiver, vamos aqui analisar venda em mercados em condições, vendas e compras, tá? Em condições de mercado, por exemplo, de concorrência perfeita. Então, se eu sou vendedora de determinado produto e eu estou inserida na concorrência perfeita, o que é que vai acontecer? Competição em preços, né? O cliente vai exigir menores preços e melhores serviços. Por quê? Porque eu tenho muito concorrente, eu fornecedor de serviço, tá? E se eu estiver comprando na concorrência perfeita, eu vou ter boas possibilidades de negociação de preços, de prazo e condição de entrega. Por quê? Porque eu tenho muita gente oferecendo aquele serviço ou produto. Deu para entender? Do mesmo jeito, se eu for vendedor, né, numa concorrência monopolística, então vou competir em preços e fornecer o quê? A diferenciação do produto e fortalecer a minha diferenciação do produto. Então, se eu sou vendedor de Havaianas, eu posso alegar que não, mas o meu produto tem mais qualidade, né? Mas está muito caro, tem tal que é mais barata, tal que é mais barata. Tá, mas o meu produto é diferenciado, né? Não, mas o meu jeans é melhor, tá certo? E se eu for comprar, né, em concorrência monopolística, eu tenho boas possibilidades de negociação, inclusive das especificidades do produto, tá certo? Então, mesmo tendo, mas eu posso ter um produto substituto, o seu, tudo bem, o seu está muito caro, o seu é melhor, mas esse aqui dá para quebrar o galho, né? Uma chinelinha Ipanema dá para quebrar o galho, vamos baixar mais o preço dessa daqui. Então, eu tenho aí boas possibilidades de negociação, mesmo sendo uma concorrência monopolística, tá certo? Então, se eu estiver vendendo num oligopólio, numa estrutura de mercado de oligopólio, eu tenho possibilidade de conluio com meus concorrentes. Ou seja, por que que eu vou vender mais barato ou vou deixar um outro concorrente meu vender mais barato, se a gente pode combinar preço, tá certo? Então, se eu estou comprando no mercado oligopolístico, eu vou ter o quê? Uma reduzida flexibilidade de negociação, até porque os preços são tudo combinados, né? Eu tenho pouca
ofertantes daquele produto que eu vou precisar. E no monopólio, se eu estiver vendendo, só tem eu vendendo, então eu posso estabelecer as condições de negociação, né? Eu sou um ditador, ok? Se for eu vendendo. Mas se for eu comprando de um monopólio, então eu sou um tomador de preço, eu tenho que dizer só amém, tá certo? Aceita as condições impostas pelo vendedor, até porque não tem outro, só tem aquele mesmo. Deu para entender, gente, essa história das negociações empresariais, né? Em cada estrutura de mercado? Tranquilo, né? E na estrutura de mercado, o composto mercadológico, né? Outra colocação. O que é o composto mercadológico? Vocês viram lá na disciplina de marketing. Produto, preço, promoção e praça. Aí aqui também tem as características, né? O que é que vai acontecer, por exemplo, numa concorrência perfeita? Quanto ao produto, eu vou ter que reduzir custos. Quanto ao preço, eu vou ter que manter baixo, porque eu tenho muita concorrência. Quanto à promoção, eu vou ressaltar o meu preço baixo, é uma forma de eu promover meu produto, tá certo? E a praça eu tenho que estar presente no maior número possível de pontos de vendas, tá? E aqui, embora a gente não, aqui a gente vai ver já em... Não, eu ia dizer uma coisa, mas não cabe aqui não. E na concorrência monopolística, no produto, eu posso tentar diferenciar, né? Fazer a propaganda de, não, meu produto é um pouco mais caro, mas tem mais qualidade, é diferenciado, você não vai ter aborrecimento. Então, eu vou aqui tentar diferenciar o meu produto. Eu tenho que manter o meu preço baixo, até porque, embora seja uma concorrência monopolística, o produto diferenciado, mas eu tenho muita concorrência, tá certo? Eu vou ressaltar aqui na promoção, eu vou ressaltar a diferenciação desse meu produto e eu tenho ainda que estar presente no maior número possível de pontos de vendas, tá certo? No oligopólio, o meu produto tem que ter uma melhor qualidade, até porque são 4 ou 5 empresas, né, fornecedoras daquele produto, então ele tem que estar no nível de qualidade, tá certo? Quanto ao preço, eu tenho que estar muito próximo da minha concorrência, embora seja uma concorrência pequena, mas não existe eu vender muito caro, enquanto tem 3 ou 4 num preço mais baixo, não existe eu vender muito mais alto, então tem que ter ali a combinação, como a gente já viu. A promoção, eu tenho que fortalecer a imagem institucional e facilitar a diferenciação. Aqui entra a questão da marca, tá, gente? Quando a gente vê, por exemplo, por que é que você coloca gasolina num posto Shell, num posto Petrobras e não bota numa bandeira Ipiranga, né? Por que é que você prefere na Ipiranga e não coloca na Petrobras? Então, assim, a marca vai lhe chamar muita atenção. E o que é que fortalece uma marca? É a imagem de uma empresa no mercado, né? Isso é uma das coisas que fortalece uma marca, tá certo? Então, por exemplo, quando você... Eu não sei, porque, graças a Deus, eu estou tomando muito menos refrigerante, mas antigamente você não dizia, me dê um refrigerante, me dê uma coca, né? Então, assim, você vai, quando você vai, assim, num bar, numa coisa, me dê aí uma coca. Às vezes nem é a Coca-Cola que você quer, pode ser qualquer bicho preto, Pepsi ou o que for, mas me dê uma coca, né? É tanto que naquela época a propaganda tem Pepsi, pode ser, né? Então, o refrigerante acaba sendo tomado pela marca, né? Nesse caso, tá certo? E praça conquistar espaços dos concorrentes, né? Digamos assim, pela fortalecimento da imagem daquela marca, você acaba conquistando aí os espaços dos seus concorrentes. Na estrutura de mercado oligopólio. E se for monopólio? Eu tenho que ter uma boa qualidade, até porque o governo está de olho, né, na minha qualidade, no meu preço, né? Não é porque só tem eu vendendo que eu vou vender qualquer porcaria, não posso fazer isso. Eu não posso exagerar no preço, até porque tem o governo em cima também. Fortalecer minha imagem institucional na promoção do meu produto, tá certo? E na praça manter meu mercado. Ok, gente? Deu para entender direitinho? Deu para acompanhar? Beleza? Agora, o engraçado, Nádia, é que todas as empresas, com o tempo, elas acabam cometendo os mesmos erros, né? Falando aqui de material de construção, a Tigre ela era líder de mercado por um tempo. Isso. Ela cometeu esse erro, né? Ela teve um preço mais alto. Sim. Ela ficou a número 1, né, em tubos e conexões, né? Manteve aquele patamar, né? Dizendo que era a melhor qualidade, tal. O que foi que aconteceu? A concorrência veio, né? A dificuldade financeira veio
Então, entraram outras marcas mais em conta, que foi no caso da Amanco, que era a concorrente principal dela. Aí E entrou com a qualidade Crono, também, né? isso, aí entrou a Crono, entrou a Cardinale, já tem várias marcas no mercado. E de todas, a Crono, ela se destacou, porque ela manteve a qualidade da Tigre com um preço bem mais em conta. Olha O só. que aconteceu? A Tigre ela foi forçada a baixar os preços dela. Hoje, o preço da Tigre está comparado ao preço de uma Crono. Então, Tu as já pessoas pensou? estão voltando agora a comprar Tigre por um preço bem mais em conta. É muito interessante isso aí. Viu? Isso é concorrência, né? Acaba, aí não chega a ser uma concorrência perfeita, E porque para são poder poucas eles manterem o marcas, né? mercado, eles baixaram o preço. Mas puxa, exatamente. Por que a Bonito desbancou a Bonitona, né? Que até então era a do pedaço. Então, as outras nem apareciam quando a Tiga era a famosona. Ninguém nem ouvia falar em outra marca, né? E aí as marcas vieram e, com qualidade, conquistaram ali o espaço. É isso mesmo, maravilha. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho de políticas econômicas, que também estão no ambiente econômico das empresas, tá certo? E aqui essa parte a gente viu até ontem em mercado financeiro, tá? As políticas econômicas, gente, elas são políticas monetárias, fiscal, cambial e de renda, tá? O que são as políticas econômicas, né? Referem-se às ações do governo no sentido de controlar e regular a atividade econômica para fomentar o crescimento e a estabilidade econômica e garantir a equitatividade. O que é isso? O governo, para interferir na economia, ele tem meios próprios para tal ato. Que meios são esses? Políticas econômicas, tá certo? E quais são essas políticas, né? São chamados instrumentos de política econômica, o conjunto de ações e medidas à disposição do governo, né, para a regulação da atividade econômica. Quais são elas? Política monetária, política fiscal, política cambial e política de rendas, tá? Então, são 4 políticas econômicas, né, cada uma no seu segmento, tá certo? Então, vamos aqui falar um pouquinho de política monetária. Quando a gente lembra assim, política monetária, vamos lembrar de dinheiro, né? Monetário. Então, o Banco Central administra a política monetária. Gente, só um pouquinho. O Banco Central administra a política monetária por intermédio dos seguintes instrumentos clássicos de controle monetário. Quais são os instrumentos que o governo, através do Banco Central, pode mexer, né, na economia, através da política monetária? Operações de mercado aberto, open market, depósito compulsório e taxa de redesconto e empréstimo de liquidez, tá? Então, o que é o open market? Venda de títulos no mercado aberto, tá? Vende títulos do governo, o Banco Central vai a um mercado, né, ao open, e pratica o open market no mercado aberto e vende os títulos do governo, tá? O governo precisa de dinheiro, né? Precisa arrecadar. A gente vai ver já quais são os meios de arrecadação do governo. Impostos, taxas, né? E através da política monetária com a venda de títulos, tá certo? Então, isso é o governo pegando dinheiro emprestado, vendendo os títulos, tá certo? Através da venda dos títulos. Na verdade, é isso. Outra coisa, o depósito compulsório. Existe digamos assim, no funcionamento dos bancos, gente, existe o depósito compulsório. O que é isso? É uma reserva monetária que o Banco Central força aos bancos, né? Os bancos são obrigados a recolherem parte dos seus depósitos à vista ao Banco Central, tá? Como é isso? Vamos supor, os agentes superavitários, que a gente já sabe o que é, vão e depositam seus recursos financeiros lá nos bancos, tá? Os bancos, eles não podem pegar todo aquele recurso e emprestar. Ele tem só parte daquele dinheiro que ele pode emprestar. Parte ele vai fazer o quê? Recolher ao Banco Central de forma compulsória. O que é isso? De forma obrigatória, né? Existe uma legislação que diz, por exemplo, eu não sei bem qual é o patamar, mas vamos supor, 30% do seu depósito à vista você tem que recolher aos cofres do Banco Central. E o que é isso? Primeiro, para dar uma enxugada na economia, né? Para não ter muito dinheiro na economia,
é uma forma de gerar, de criar dinheiro para a economia, né? Quando os bancos emprestam. Então, eles só trabalham, o Banco Central tem esse poder de, não, deixa aqui uma partezinha aqui. Primeiro isso, um dos objetivos, né? Enxugar um pouco a economia. E o outro objetivo é o quê? Uma forma de segurança daquele banco, né? Banco Bradesco, banco, sei lá, de uma forma de reserva de capital daquele banco, tá? Para que não haja, por exemplo, a possibilidade desse banco emprestar o dinheiro todo e vamos supor, tem um não pagamento, né? E aí aquele banco vem a quebrar, porque emprestou muito a determinado cliente, tá certo? É bem interessante essa questão dos empréstimos, tá, gente? Existe uma classificação, que isso a gente vê lá em economia. Eu até lembro mais ou menos que eu estudei e agora me veio aqui a memória. Mas é uma coisa que a gente pode até ver mais na frente, tá? Então, assim, depósito compulsório é isso, tá? E taxa de redesconto, o que é isso? Vamos supor que no final do dia, né, que haja o recolhimento do depósito compulsório e um determinado banco X não emprestou mais do que o que devia. Então, não tem aquela reserva suficiente para fazer esse depósito compulsório. O que é que ele faz? Ele vai aqui nos colegas, né, no banco X, no banco Y, no banco Z, colegas me emprestem aí, vai em busca, né, claro que eu estou falando de forma bem primária, assim, só para a gente entender como é que funciona a coisa, tá, gente? Então, aquele banco vai em busca, né, desse empréstimo de outros bancos para recolher o Banco Central. É daí que nasce aquela taxa de CDI, né, que é Certificado de Depósito Interfinanceiro ou interbancário, tá? Então, os bancos se emprestam e aí há o recolhimento compulsório. Se por acaso não houver condição de empréstimo entre os bancos, o que é que acontece? Aquele banco que não conseguiu, que não tem aquele dinheiro para o recolhimento, vai ao Banco Central e diz: Banco Central, me empreste aí um dinheiro para eu poder recolher para você, tá? E como forma punitiva, o Banco Central empresta a uma taxa altíssima, taxa de redesconto. Por que é que o Banco Central faz isso? Como uma forma de punição, que ele não pode emprestar mais do que o que deve, tá certo? Do que é para emprestar. Mais ou menos assim a história. Deu para entender? Então, essa é a política monetária através desses três aqui, né? Na verdade, três instrumentos de política monetária. Quais são os instrumentos de política monetária? Operação de open market, ou mercado aberto, depósito compulsório e taxa de redesconto, tá? Ou chamada aqui empréstimo de liquidez, que é exatamente o empréstimo que o Banco Central faz para se recolher, né, aquela coisa, me empresta aqui para eu recolher para você, porque eu gastei, né? Aquela coisa de o filho que gasta a mesada antes de receber. Pai, me empresta aí para eu poder, né? Enfim, mais ou menos isso. Nada. Aí, com esse recolhimento do compulsório aí que você falou, certo. Então, grosseiramente, quer dizer que o banco empresta o dinheiro que seria meu, no caso, que fica lá de reserva? Porque, não, é assim, a reserva, por exemplo, vamos supor que você é cliente do Banco Bradesco. A reserva que está lá recolhida ao Banco Central é uma reserva do Bradesco. Certo? Certo? Mas o dinheiro que o Bradesco empresta para A, para B, para C, para D é o dinheiro de outros clientes. Mas entenda, você depositou aqui nesse banco, né? Por isso eu vou lhe remunerar. Esse dinheiro que está aqui sob minha custódia, eu faço o que quiser com ele. Entendi. Tá certo? É mais ou menos assim que funciona. Beleza? Claro que o dinheiro é seu, eu só estou usando aquele dinheiro para outros fins. Na hora que você quiser, dependendo da aplicação que você fez, eu banco, né? Eu tenho que ter o dinheiro para lhe dar, para lhe devolver. Tá certo? Esse é um dos motivos da reserva do Banco Central. Tá certo? Então, vamos continuando. Okay. Então, quanto maior a dificuldade do governo em captar recursos, maiores taxas de juros exigidas pelos investidores para emprestar esse dinheiro. Né? Como o governo paga taxas mais elevadas, o custo do dinheiro sobe para todos os agentes da economia. O que é isso? Quando o governo precisa de dinheiro, ele tem que ter o quê? Uma boa taxa de oferta, para oferecer uma boa taxa para ele conseguir vender os títulos deles, tá certo? Ó, compre aqui esses títulos do governo, que aí eu remunero tanto, tá certo? Então,
vamos supor que houve uma alta de juros nos Estados Unidos. O que é que acontece? E aqui os investidores internacionais, no caso, tá? O que é que acontece? Os investidores do Brasil, eles vão migrar todos para onde tiver maior oferta de juros, tá certo? De taxas mais altas, beleza? Então, se o governo aumenta essas taxas, esse aumento vai em toda a cadeia da economia, tá certo? Então, quanto menor a liquidez do sistema, mais difícil, mais caro contrair empréstimos, que é isso, se tiver pouco dinheiro na economia, né? Digamos que o governo praticou uma política de enxugamento da economia. Não, quando tem muito dinheiro na economia, o que é que acontece? Muita gente comprando, muita gente, né? Aí o que é que começa a acontecer? A alta de preços e vem aí a inflação. Para o governo dar uma regulada, o que é que ele faz? Enxuga a economia, tira dinheiro do mercado. Como é que ele tira esse dinheiro do mercado? Através das políticas econômicas, né? É uma forma, venda de títulos, porque quando ele vende título, você fica com papel e ele fica com dinheiro, né? Você fica com direito àquela remuneração, aquele dinheiro, mas o dinheiro está preso. Tipo assim, né? Quem vai utilizar é o governo. Através do depósito compulsório, vamos aumentar o depósito compulsório, os bancos vão ter menos dinheiro para emprestar, tá certo? Então, quanto menor a liquidez do sistema, aí começa o quê? A ficar mais caro, porque tem menos oferta de dinheiro no mercado, tá certo? Então, quanto mais elevada as taxas de juros, mais interessante aplicar em recursos no mercado financeiro. Se taxas de juros estão elevadas, então você é dono de uma empresa, você tem um investimento para fazer. Se você vai fazer esse investimento vai lhe dar um retorno, só um exemplo, tá, gente? De, sei lá, 30% ao ano. Se o mercado financeiro, claro que é um sonho, mas vamos imaginar que isso venha acontecer. Se o mercado financeiro está te dando um retorno de 45% ao ano, o que é que tu vai fazer? Tu vai investir, correr o risco de não ter aquele retorno de 30%, dispêndio de energia e tudo mais, ou tu vai só botar teu dinheiro ali para render e vai ter 40% de rendimento, por exemplo. Então, quando as taxas de juros estão altas, não é interessante, né, para toda a economia, né, para a economia como um todo, fazer investimentos, se não em mercado financeiro, tá certo? Investimento, no caso aqui, compra de máquinas, aumento de produção e tal. Tanto que quando as taxas de juros baixam, o que é que acontece? Uma maior produção, né? Por quê? Porque as empresas tiram o dinheiro do investimento no mercado financeiro e vão produzir, tá? Então, é mais ou menos assim que a macroeconomia funciona. Para frente, políticas econômicas. A política monetária ela pode ser expansionista ou restritiva, né? Expansionista, quando eu quero injetar volume de recursos no mercado. Né? Então, como é que eu faço isso? Quando eleva a liquidez da economia, injetando maior volume de recursos nos mercados, elevando os meios de pagamento. Quais são os meios de pagamento que a gente estudou já? Moeda, né? Com isso, são dinamizados o consumo e o investimento agregado, com reflexo positivo para a expansão da atividade econômica. Então, quando eu tenho uma política monetária expansionista, eu vou injetar dinheiro na economia para quê? Para que haja maior expansão da atividade econômica. Como é que como é que o governo faz isso? Comprando os títulos de volta, por exemplo, diminuindo o depósito compulsório, tá certo? É isso, mais ou menos isso. Tá? Então, quando eu tenho uma política monetária expansionista, é quando o governo injeta dinheiro na economia. Quando eu tenho uma política monetária restritiva, é quando ele enxuga a economia, né? Tira dinheiro de circulação. Beleza? Vixe, 8h10 já. Vou encerrar aqui e volto já, tá? Política fiscal que nós paramos. Até daqui a pouco. Ok, professora. Até já.